Olá, meus queridos, minhas queridas, pessoas que têm nos acompanhado aqui no BoniecCast, mais um episódio. Tenho certeza que o primeiro dessa retomada te edificou muito e não tenho dúvida que esse também será incrível. Estamos aqui com uma convidada super especial, Carla Neves, doutora Carla Neves, pessoa que nós temos o prazer, de ter como cliente, como parceira. E a gente vai estar contando um pouco da história dela aqui. Ela que é advogada, mais de 10 anos de história. Quase 12 anos. Quase 12 anos, um escritório no direito previdenciário super bem posicionado, não só em Araguaína, como no estado do Tocantins e várias regiões do Brasil, que tem clientes. E eu queria ouvir um pouco mais sobre como começou isso, Carla, como se despertou, esse desejo pelo direito e essa atuação voltada para esse segmento, que é um segmento que tem ali as suas peculiaridades, Primeiramente, quero agradecer, doutor Rogério, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa história com vocês todos. Então, doutor, o direito previdenciário em si, ele surgiu ainda na época da faculdade, Eu sempre tive muita aptidão com as pessoas mais velhas, Já trabalhava meio que na área, Minha família também já era meio envolvida. E quando eu vim me descobrir, me despertar mesmo, foi quando eu me formei, Eu decidi, eu estagiei poucos meses, 3 meses num escritório de advocacia e lá era direito previdenciário. E aí, fazendo esses 3 meses de estágio, eu decidi que queria realmente entrar nesse mercado, Foi escolhida, pela área. E depois, você teve esse estágio, você já montou logo o escritório? Como que foi essa transição para entrar no mercado de trabalho como advogada? Exatamente. Na verdade, esses 3 meses que eu fiquei no escritório do Dr. Adriano, ele me oportunizou ficar lá, e quando eu pedi para ele não, doutor, eu quero aprender, quero realmente entrar no mercado, o que você me orienta? Aí eu decidi, não, como a minha sala é muito pequena, que a sala inteira é muito pequenininha, você pode ficar atendendo seus clientes aqui, mas eu acho que seria mais interessante você alugar uma sala para você, Então nós fomos para lá, eu dividi a sala com outro colega que também era advogado, uma salinha bem pequenininha, que se abrisse a porta... não dava nem para outra pessoa entrar, tinha que levantar a cadeira para entrar. E o direito previdenciário sempre foi minha paixão e é até hoje, Porque, na verdade, a gente não trabalha com processos, nós trabalhamos com pessoas, Que eu acho que isso que é o mais importante. É interessante você falar, porque às vezes a gente vê a pessoa bem-sucedida num lugar que é um lugar de referência, de inspiração, mas o que é grande hoje, o que é grandioso, o que é motivo de inspiração, um dia foi pequeno. Um dia foi só um sonho, um dia foi só uma visão. E é o que eu sempre falo, que parece até uma frase clichê, mas as pessoas elas acabam sendo o tamanho da sua visão. As pessoas não sabem todo o processo que se levou para chegar, por exemplo, aonde a senhora chegou hoje. Já havia essa visão? Uau, eu quero ter um escritório legal, eu quero montar um time. Como que você chegou nesse lugar de idealizar algo maior? Doutor, para falar a verdade, eu sempre fui muito coração, Eu sempre visei assim, se eu trabalhar, se depender da minha vontade, do meu esforço, eu vou conseguir. Se eu colocar Deus na frente e eu tiver o meu esforço atrás, vai dar certo. Mas no começo eu não tinha essa visão, eu quero ter um escritório grande, quero liderar uma equipe, mas com o decorrer dos anos, as coisas vão surgindo, O escritório vai crescendo e é necessário você ter essa mudança, Você evoluir juntamente com o seu trabalho. Ou seja, o próprio crescimento ali, exatamente, o desenvolvimento do trabalho acaba sendo um fato natural, você ter que criar uma estrutura para comportar seu crescimento. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas querendo criar uma estrutura sem que antes tenham gerado um crescimento. É muito mais seguro e congruente você crescer para que o crescimento peça essa estrutura. E foi isso que aconteceu. Exatamente. Eu sempre tive muito pé no chão. Eu nunca pensei assim, eu vou formar, eu só quero trabalhar se for no escritório top. Eu não, quando eu me formei, eu saí batendo na porta de vários escritórios, de todos os portos, e graças a Deus, o doutor Adriano, que era um escritório pequeno, não, acho que nem estagiário ele não tinha, a única estagiária era eu, inclusive, e ele me deu essa oportunidade. Foi uma espécie de mentor, Exatamente, foi muito rápido a passagem, assim, mas eu agradeço a Deus, Foi determinante. Infelizmente, hoje ele nem está mais com a gente, ele faleceu há alguns anos, Então, eu acho que ele me deu essa virada de chave. E eu, graças a Deus, novamente, eu tive essa oportunidade de em vida falar isso para ele. Interessante que eu sempre falo aqui no Instituto,
e nas nossas empresas, no nosso ecossistema, que mentores são pessoas que aceleram seu destino, como você bem colocou. Foram 3 meses, mas 3 meses que viraram uma chave para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, né, da sua trajetória profissional. Então, e como que está sendo, e como que foi ter que liderar uma equipe, um time, né? Foi, inclusive, nesse momento que a gente se conheceu, mas fala um pouco para nós o desafio, porque quando a gente pensa em história de advocacia, a gente pensa muito mais naquele trabalho tradicional, atrás de uma mesa, peticionando, mas quando você acolhe o conceito do escritório como uma empresa, então muda um pouco o jogo. Como foi esse desafio de ter que liderar um time, formar pessoas, ter uma cultura? Na verdade, assim, uma coisa que eu acho que uma característica minha é que eu nunca tive preguiça. Nunca tive preguiça de trabalhar, não tenho, graças a Deus, até hoje. Eu amo trabalhar. Independente graças a Deus, a gente tem uma estrutura muito boa hoje, né? Mas não é pela estrutura. Eu chego no meu escritório feliz, sorrindo, abro todas as portas, dou bom dia, e sempre foi assim, né? Então, com o decorrer dos anos, né, a demanda foi crescendo, então eu vi necessidade de cada vez precisar de pessoas para me ajudar mais. Quando eu digo que Deus sabe o que faz, é porque Ele realmente sabe. Então, quando eu engravidei do João, meu primeiro filho, eu tive uma gravidez um pouco delicada, né? Fui fazer uma ultrassom de rotina e descobri que estava correndo risco de perdê-lo com 5 meses, né? Inclusive, fui fazer ultrassom para voltar para fazer uma audiência e descobri que não podia nem voltar. Fui direto para a maternidade, fiz um procedimento cirúrgico, enfim. Então, a partir deste momento, eu não tinha dado tempo de eu preparar para me tirar minha licença maternidade, mas eu não consegui nem retornar para o escritório. Então, acho que isso fez com que eu aprendesse a confiar mais e a delegar. Começou daí, né? Isso há 4 anos atrás, né? Então, eu já tinha 3 pessoas trabalhando comigo há 4 anos atrás. São quantas pessoas hoje? Hoje estamos em 13, Uau, né? muito bom. Então, 4 anos atrás eram apenas 3. E aí eu já liguei para a moça e falei, olha, não vou conseguir voltar, estou indo para a maternidade, enfim, já não fiz uma gestação final, foi totalmente de repouso. Então, a partir daí, o escritório foi crescendo, hoje a gente está naquele prédio, né? Vai fazer 3 anos agora. E aí eu vi a necessidade de cada vez, né? Organizar, estruturar. Exatamente, não adianta a gente querer que o escritório cresça, eu quero processo, e não crescer de maneira organizada, né? Porque senão a gente vai ser só mais um. E o que eu falo? Que o crescimento de forma organizada, ele assegura longevidade. As pessoas sempre falam, empresa você cresce, depois organiza. Eu coloco esse adendo. Eu acredito que existe condição de crescer e no processo do crescimento você ir, na medida do possível, se organizando. Porque o crescimento, quando vem, e existem de repentes do crescimento, se você não tiver uma estrutura pré-organizada, esse crescimento pode, inclusive, fazer com que a sua operação ela deixe de acontecer. E o que o trabalho que a gente fez, cara, né? Entrando aqui no nosso core, o que o nosso trabalho fez nesse processo de contribuir contigo na estruturação do time, na estruturação da cultura do teu escritório? Tá, antes de agradecer a você, né, pela ajuda que você me deu para a nossa empresa, quero agradecer também o meu amigo, Dr. Luiz Fernando. Nosso doutor, embaixador. muito obrigada, porque foi através de um bate-papo com ele, né, porque eu até falo que ele é um pouco mentor meu também, né, quando eu vou comentar dele lá em casa, eu falo, nossa, amor, o André, o Luiz Fernando me ajuda demais, né, eu estou quero tirar uma dúvida, uma opinião, ele sempre está me orientando, né, essa questão de empresa, né, funcionário, né, colaborador. Então, foi através de uma conversa com o Luiz, ele falou, doutora, faça a mentoria com o Rogério, vai abrir, eu lembro direitinho, ele falou assim, vai abrir sua mente. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro passo que eu dei para entender que a minha empresa não poderia ser só uma empresa, o meu escritório, né? Que o meu escritório não poderia ser só mais um escritório, que eu tinha que entregar muito mais do que um simples benefício para o meu cliente, né? Uma concessão de um benefício, mas que nós devíamos deixar um legado na vida do nosso cliente. Então, a partir daí, eu percebi a importância que é da gente não ser só mais um na vida daquela pessoa. Isso é bem interessante porque, como você bem colocou, você já chega feliz no seu ambiente de trabalho. Mas quando está claro para você que existe um propósito, que não é só a prestação de serviço, mas é uma marca duradoura que você deixa na vida das pessoas e na sociedade, porque quando a gente fala de propósito, nós estamos falando de transformação. A cultura é o que acontece dentro da empresa, são os comportamentos, os princípios, os valores,
as regras gerais, mas o propósito é a frutificação disso. É aquilo que as pessoas vão sentir com a nossa presença, mas também vão dizer quem somos na nossa ausência. Uhum. E é muito importante pensar sobre isso e viver isso. E o que mudou na vida da Carla? Ficou mais tranquilo gerir? Ficou mais leve? Com certeza. Descentralizou mais? Com certeza, porque através da mentoria eu passei a observar, inclusive, os comportamentos das pessoas que estavam comigo. Será que essas pessoas que estão comigo realmente estão carregando o propósito e a cultura dentro da empresa, né? Então eu passei a observar, e até na hora de contratar alguém, eu já sei exatamente quais características aquela pessoa precisa ter, para ver se de fato aquelas pessoas vão conseguir vestir a camisa, né, da empresa, para poder se comportar de acordo com a cultura, com a missão, com a visão, né, do nosso escritório. Inclusive você chegou falando que hoje só trabalha meio período, né? Desde que eu me tornei mãe, só meio período. A cultura da empresa, a empresa tem uma certa... E tudo flui tranquilamente. Engraçado que é questão de mentalidade, né? Porque muita gente fala, mas é o olho do dono que engorda, tal, né? A gente sabe que existe fundamento em tudo isso, mas existe também uma gestão onde você prepara as pessoas para que elas possam fazer ainda melhor do que se fosse você fazendo. Outra coisa importante, por exemplo, por algumas vezes, né? Eu sei que isso vai acontecer outras vezes, porque o ser humano é assim mesmo, né? Acontece. Teve algumas situações dentro do escritório com colaboradores, né? Situações bem delicadas, né? Que a gente fica sem saber como agir, meu Deus. E agora? O que é que eu faço? Deixo para lá, finge que não sei. E quando a gente tem, né? Dentro da mentoria, quando a gente tem isso muito bem claro na nossa mente, quais são os seus valores, né? Qual é a cultura, né, da empresa, quais são os princípios, enfim, você consegue... esse processo de decisão fica mais leve. Fica muito mais leve, você fala, não, isso aqui não dá. Isso aqui não dá porque é totalmente fora do nosso comportamento. Eu sempre falo para os nossos clientes que a cultura nos protege e o propósito nos promove. Uhum. Por que ele nos protege? Porque quando eu vou corrigir, orientar, ou até mesmo reconhecer e encorajar um colaborador, eu não estou fazendo em nome do Rogério como líder, eu estou fazendo em nome da cultura. Da mesma forma é o processo de demissão. Não é o Rogério que está demitindo o colaborador, não é a Carla que está demitindo o colaborador, não é você, empresário, que está demitindo o colaborador. É a cultura que, aplicada ao caso concreto, revela que não existe ali um fit cultural. E nem sempre, e a gente precisa ser sensato nisso, é porque a pessoa é ruim. Talvez é porque aquele lugar não é o lugar para ela estar, não há um fit cultural. Pode ser que essa pessoa ela vá frutificar muito melhor em um outro lugar. E a cultura também, ela nos ajuda nesse processo de clarificar se estamos caminhando de acordo no mesmo objetivo. E o propósito nos promove, porque é ele que vai levar a nossa mensagem mais longe. E por falar nisso, Carla, qual que é a mensagem que você quer deixar com o escritório, com o trabalho que você faz? O que você quer que as pessoas, ou o que você desejaria que as pessoas falassem ao teu respeito? O trabalho que você presta. Que o nosso escritório não seja lembrado apenas como um escritório de advocacia, né? Mas seja o escritório que transformou vidas através do direito. Uau! O que você diria para as mulheres empreendedoras sobre harmonizar maternidade, família, negócios? Que conselhos práticos você traria para esse público específico que está nos assistindo também e que você é uma referência, né, para essas pessoas? Acredito que apesar dos desafios, né, que são muitos para nós, né, que somos mães, esposas, né, empreendedoras, advogadas, enfim, não é fácil, sempre vai haver desafios, mas que a gente não pode desanimar, não podemos desistir, temos que ser persistentes e resilientes. Se a gente tiver isso em mente, colocar Deus acima de tudo, a gente vence as batalhas da vida, né, doutor? Com certeza. Vê se tem mais alguma coisa que a gente pode... Eu ia falar alguma coisa, agora fugiu na mente, não é o que você estava falando. Mas ficou muito legal. Voltando para a mentoria, Carla, a gente viveu esse processo, né, onde a gente estruturou a cultura, o propósito, tivemos também a presença da Graciana Oliveira como nossa mentora espiritual nesse processo, e a gente teve ali vários insights, né? Houveram momentos ali que a gente viu realmente chaves virando, né? Eu falei para você no começo do processo que a cultura faria um processo seletivo natural, né?
isso aconteceu no caminho. Esses desconfortos realmente acontecem quando a gente clarifica a nossa mensagem. Mas além disso, aqui é mais eu falando, mas na sua perspectiva, qual foi o principal insight? O principal ganho que você teve imergindo a sua empresa e você mesmo nesse processo de mentoria que nós tivemos juntos? Com certeza, aprender a delegar, né? Organizar, fazer reuniões, uma coisa que eu aprendi muito contigo, isso aí, viu? Fazer reuniões, não sair do escritório, nem que seja uma viagem breve. Eu lembro que você falava muito isso para mim também. Doutora, para onde você for, você não pode sair sem organizar a sua equipe. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Legal. Deixar, né, um ambiente organizado, fazer essa prestação de contas, realmente isso... Eu me lembro, por exemplo, de uma passagem bíblica, quando Davi ele soube que Golias estava afrontando o exército inimigo. A Bíblia vai dizer que ele deixou as ovelhas do seu pai guardadas, colocou uma pessoa para cuidar daquilo que ele cuidava, para que ele cumprisse, então, com a ordem do seu pai. E a gente sabe o final da história, né? Ele se tornou rei de Israel. Então, essa prestação de contas, ela é importante para deixar o time alinhado, funcionando de acordo com Com aquilo que tem que certeza. Eu acho que outra coisa muito importante, doutor, que vale a pena eu comentar com as pessoas que não fizeram ainda, é essa questão que, na verdade, a nossa cultura já existe, né? O trabalho do doutor Rogério aqui é exatamente abrir a mente e fazer a pessoa ter mais clareza do que de fato ela é. Quais são os pontos mais importantes, né? Trazer a clareza, né? Porque cultura é aquilo que você promove, mas é o que você tolera também. Então, Exatamente. coisas que acontecem dentro do seu ecossistema e você não corrige, não fala, se tornam cultura. E coisas que intencionalmente você comunica se tornam cultura. Quero agora trazer uma pergunta impactante, para a gente poder caminhar para a conclusão. O que a Carla de hoje poderia dizer para a Carla que começou lá atrás, sendo estagiária, né? Numa salinha onde se abrisse a porta não dava nem para passar direito? O que você falaria para essa Carla? Com tudo que você viveu hoje. Eu acho que eu falaria para ela que vai dar tudo certo. Se você continuar com esse mesmo propósito, vai dar tudo certo, né? Se você realmente colocar o seu coração no seu trabalho, vai dar tudo certo. Eu penso mais ou menos isso. Maravilha. Gente, foi muito bom, né? A gente poderia ficar aqui. Sei que você também sentiu a mesma coisa que nós sentimos aqui. Muito agradável o bate-papo. Quero mais uma vez agradecer, doutora Carla, pelo precioso tempo, né, que você compartilhou aqui conosco. Esse conteúdo vai estar disponível no nosso canal para você assistir, compartilhar e também enviar para todas aquelas pessoas que você acredita que também vai agregar valor na vida delas. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço pelo convite, agradeço mesmo de coração pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história com vocês. Obrigado. Até a próxima.